Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaktya Vihina Yaparada Lakshan Kshiptasta Kamadhitaranga Madhya Kripa Maitvam Sharanam Pravana Vinde Namaste Charanara Vinda Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhurazmitasam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanasti Gatir Nakapi. Jai Shri Radha. Estamos no verso 265 da conversa entre Shri Ramananda e Shri Gauranga Mahaprabhu. E Shri Ramananda acaba de citar o primeiro verso do Srimad Bhagavad Purana. Isso. Dhamna Svena Sada Nirasta Kuhakam Satyam Param Dimahi. E aí Gurudeva vai. A gente parou na semana passada, quando Gurudeva faz o seu comentário. E Gurudeva diz que esta explicação baseia-se, que a explicação que ele vai passar a dar agora, baseia-se no comentário de Srila Sridhara Swami. A nossa linhagem de Goswamis também apresenta a seguinte explicação a este verso. Aí ele vai citar a explicação. Todas as evidências verificam que é a verdade suprema que cria, mantém e destrói este universo. Ao deliberar a respeito dos significados aparentes e ocultos deste verso, percebemos que apenas ele é o objeto a ser conhecido, que ele é a forma original de toda a existência. É ele apenas que se manifesta por si mesmo e é o Senhor independente deste mundo que nós vemos. É ele que, como a super-alma que mora no nosso íntimo, deu ensinamentos a Adikavi. Tene Brahmarida Adikavaye. Ele deu ensinamentos ao poeta original, o Senhor Brahma, sobre a verdade onipresente, contemplando todos os sábios super eruditos e os pânditas caem em ilusão repetidas vezes. Os 5 elementos materiais parecem existir nele, mas isso é como uma miragem no deserto. Nele, as 3 categorias de potência criativa, Diva Shakti, que manifesta as divas, Maya Shakti, que manifesta o universo temporário, e Chit Shakti, que manifesta o mundo espiritual, estão presentes sob uma forma verdadeira, pela potência gerada por sua própria Swarupa, não de algum outro agente. Ou seja, sua Swarupa é sua Atma Shakti. Ele permanece eternamente além da ignorância. Meditamos nessa a verdade absoluta, Shri Krishna, em que é um comentário que faz uma releitura do primeiro verso do Srimad Bhagavatam, primeiro canto, primeiro capítulo. Srila Bhaktivinoda Thakur apresenta outra tradução deste mesmo verso em seu livro Shri Bhagavat Arka Maritimala. Uma porção diminuta da potência interna, Swarupa Shakti, é a Tatastha ou Diva Shakti.
E a porção sombra dessa potência interna chama-se potência externa, ou Maya Shakti. Da Tatastha ou Jiva Shakti de Bhagavan manifestam-se almas espirituais individuais. E da Maya Shakti manifesta-se o mundo material. Por ter uma consciência de separatismo e, portanto, ser contrária a servir a Bhagavan, desde tempos remotos, a alma se vê numa condição pela qual é iludida a pensar que é controlada pela natureza material, confundida pelo falso ego e confundindo um objeto por alguma outra coisa. Ela considera o corpo material como sendo o eu verdadeiro. Deste modo, a alma permanece vinculada a este mundo material. Em conclusão, o mundo material, repleto de seres móveis e imóveis, se manifesta tanto direta quanto indiretamente de Bhagavan. Misturando Purusha, Prakriti e o Mahatattva. Aí tem uma nota de pé de página. Purusha é o ser consciente, Prakriti é a natureza material e Mahatattva é a totalidade dos elementos materiais. Então, misturando esses três elementos, Purusha, Prakriti e o Mahatattva, há um total de 28 ingredientes na criação. Desses 28 tattvas, todos os outros grupos móveis e imóveis de seres vivos se manifestam. E de todos esses tattvas, a pessoa suprema, onisciente, é a conhecedora e a personificação do conhecimento verdadeiro. Os eruditos descrevem um método pelo qual podemos diferenciar entre dois objetos, mesmo que suas naturezas intrínsecas sejam idênticas. Entre os 28 elementos da criação, há duas categorias de Purushas, ou seres conscientes. Um se chama Purna Purusha, o controlador supremo, aquele que é o senhor da potência ilusória chamado Maya, e o segundo chama-se Anupurusha, ou o ser consciente infinitesimal, a Diva, que pode ser controlada por Maya. Deste modo, Bhagavan, a consciência completa, é aquele que conhece tanto o criado e o não criado. Esse Bhagavan, que é servido à perfeição por conta de sua própria Swarupa Shakti, Jai Shri Radhe, existe em sua própria Swarupa antes mesmo da criação. Sendo assim, ele é completo e manifesto por si mesmo. Após conceder misericórdia ao coração do poeta original, que é Shri Brahma, este conseguiu manifestar o verdadeiro significado dos Vedas. Ou seja, depois que Krishna concedeu a sua misericórdia ao coração de Shri Brahma, o poeta original, Brahmaji conseguiu manifestar o verdadeiro significado dos Vedas, que, por serem excessivamente difíceis de entender, mesmo para pessoas eruditíssimas, são a causa de sua perplexidade. Os Vedas. Há 3 categorias de criação, ou seja, aquela relativa ao espírito, aquela relativa à diva e aquela relativa à matéria
obtusa, a matéria densa. Agora Gurudeva vai dar exemplos de cada uma dessas categorias de criação. Há alguns exemplos da criação relacionada ao espírito. Por exemplo, o fogo. Embora, agora Gurudeva vai explicar porque este exemplo de criação está relacionado ao espírito, ao Brahman. Assim como o fogo fica em manifesto até ser forçado a aparecer com a fricção de dois pedaços de madeira, né? Se você força o aparecimento do fogo, se você pega dois gravetos e você fica friccionando um contra o outro. Da mesma maneira, muito embora toda a criação espiritual esteja presente para todo sempre, ela só se manifesta segundo o desejo de Bhagavan. Uau, que analogia, hein? Analogia forte. O fogo está escondido em toda parte, né? Toda parte. Aqui tem uma madeira, aqui tem papelão, madeira, né? Tem gás, um bujão de gás. O fogo está potencialmente presente em toda parte. Mas, se nós estimulamos o aparecimento dele, aí ele aparece. Se é nosso desejo, ou se é nosso karma, né? De repente, a gente está dormindo, deixa um incenso aceso, o incenso toca num pedaço de papelão, o papelão pega fogo, toca na madeira, e quando você vai ver de manhã cedo, ou de repente, quando você percebe, você já não está mais nesse corpo, né? Por causa do incêndio. Então, da mesma maneira que esse fogo tão sutil, esse elemento tão sutil, ele está presente na sua forma potencial em praticamente todos os lugares, inclusive dentro do nosso corpo humano. Krishna também está presente em toda parte, com sua morada, com seus companheiros eternos, com sua lila, com sua flauta, mas apenas pelo desejo dele que isso se manifesta no coração do devoto, né? Como da mesma forma Krishna está em Braj, Krishna está em Navadvip como Navadvip Chandra, né? O mais lindo de todos os sadhus bengalis, né? Então, pelo desejo dele, o Shastra diz que a terra dele, Mayapur, Yogapita Mayapur Dham, vai continuar manifesto mesmo depois que, à medida que se vai entrando em Kali Yuga, mesmo depois que os outros Dhammas vão ficar cobertos. Os outros Dhammas vão ficar cobertos, mas a profecia do Shastra é que Navadvip Dham vai se manter em toda a sua glória pelo desejo do coração de Mahaprabhu, de maneira que esta Kali Yuga seja realmente digna de ser conhecida como Dhanya Kali Yuga. Então agora Gurudeva vai dar exemplos da criação relacionada a Diva. Aí o exemplo é a água. E isso tudo Gurudeva está colhendo dos comentários dos acharyas e do significado oculto, do significado íntimo, secreto do primeiro verso do Srimad Bhagavatam. Quando fica fria em excesso, a água fica dura como a pedra. E quando fica quente em excesso, ela fica vaporosa. A diva emana como uma partícula diminuta de espírito, Chitkana, de Shri Krishna, que é como o sol, né? A diva é como uma centelha, uma fagulha, no caso uma centelha, né? Uma centelha, um raio
do brilho do sol. E Krishna é o sol. Ao se mostrar contrária ao serviço a Bhagavan, a diva se refugia numa transformação do seu dharma original e fica presa pela potência ilusória chamada Maya. Quando a diva se inclina em relação a Bhagavan, ela se inclina na direção de Bhagavan. Bhagavan está aqui do meu lado esquerdo. Então, a diva, ela faz assim, ela olha para o seu lado esquerdo e ela vê Bhagavan, Nitai Goranga. Então, quando a diva, ela tem essa disposição favorável a Bhagavan e se refugia em Bhagavat Prema, seu coração derrete e fica excessivamente macio e afetuoso. O fruto disto é a inclinação a ocupar-se a serviço de Bhagavan. Verdadeira gentileza. Verdadeira gentileza é você estar tão absorto em Bhagavat Prema, praticando o seu bhajan, tão absorto em Bhagavat Prema que você sente um impulso de servir, como é o que nós vemos em Navadvip Dham e em Vrindavan Dham. A gente está lendo uma série agora chamada Narottam Vilas, que está sendo gravada em mini vídeos. Nós observamos como os passatempos de Srila Narottam Das Thakur, Srila Srinivasacharya, Shyamananda Prabhu, Lokanatha Goswami, Bhakta Lila, os passatempos deles, que são todos companheiros eternos de Mahaprabhu e Radha Krishna. Os passatempos deles derretem o coração mesmo das pessoas mais infelizes. Na narração dos passatempos de Narottam Das Thakur, a gente observa como ele vai visitando diferentes aldeias na Bengala, pregando, acompanhado por seus discípulos queridos, e aí eles fazem grande distribuição de prachada, e o Kirtan é tão esplendoroso que volta e meia Mahaprabhu se manifesta, apesar de já ter entrado na Lila e manifesta, Aprakata Lila, pelo Kirtan poderoso de Narottam Das Thakur, o próprio Mahaprabhu se manifesta e dá o seu darshan e toca nos seus pés de lótus a cabeça de Narottam Das Thakur. E depois, quando termina o Kirtan, horas e horas de Kirtan, eles já têm tudo preparado. Há um rei chamado Santosh Sena. Santosh Sena é um rei que vive na mesma época que esses grandes Vaishnavas. E esse rei, pessoa muito opulenta, ele dá tudo de si, todo o Lakshmi que ele tem, todos os serviçais, tudo, ele ocupa a serviço dos Gaudiya Vaishnavas. E aí, quando termina o Harinama, quando termina o Kirtan, eles se sentam, e aí o próprio Narottam Das Thakur, com suas próprias mãos de lótus, serve a todos os Vaishnavas. Ele se certifica de que todos os Vaishnavas estão entupidos de Mahaprasada. Então é nesse espírito de seva, Vaishnava seva, que o sadhaka deve viver para que a sua vida espiritual seja exitosa. Se você não serve um Gaudiya Vaishnava, se você não assume responsabilidade por servir a um Gaudiya Vaishnava, então qual vai ser o sentido da sua vida? Em poucas palavras. Aí Gurudeva continua falando da terceira categoria de criação. A primeira é relacionada ao espírito, a segunda a diva e a terceira a matéria inerte. O exemplo é o elemento terra. Então todos esses três elementos, o fogo, a água e a terra, são mencionados no primeiro verso do primeiro capítulo do Srimad Bhagavatam. Manipulando a cerâmica, pode-se fazer potes
e outros recipientes de barro. Da mesma maneira, a criação material não passa de uma transformação do somatório dos elementos materiais para dana. Pela potência inconcebível de Shiva Bhagavan, Atintya Shakti, a criação, com certeza, é uma realidade. Ela não é falsa, porque ela emana de Satya Swarupa Bhagavan, a própria forma da verdade. Krishna é Satya Swarupa, a própria forma da verdade. Então tudo que emana dele é real, não pode ser falso. Muito embora esta criação seja temporária e destrutível por natureza. É só você caminhar pelas ruas, você olhar à sua volta, que você contempla o efeito da destruição. É só você se olhar no espelho, que você vê como as células que formam o corpo de criança são destruídas para ceder a vez para as células que formam o corpo do jovem adulto, e depois que por sua vez cedem para as células que formam o corpo do ancião. Então, assim, por toda parte se vê a destrutibilidade, mas de algo que é real, porque é uma manifestação da potência inconcebível de Bhagavan. Shri Bhagavan, o objeto do amor de seus devotos, misericordiosamente realiza toda a espécie de atividades por intermédio de suas potências. Quais são? Jiva Shakti e Maya Shakti. Mas ele sempre permanece distinto dessas atividades. Imutável, ele mora, ou imutável, ele sempre está em sua morada suprema, com sua própria Swarupa, resplendente na companhia de sua potência plena, de sua Purna Shakti. Jai Shri Radhe. A criação material móvel e imóvel manifesta-se direta e indiretamente de Shiva Bhagavan, que é dotado de potências completas e que é onisciente, completo, manifesta por si mesmo e está além de qualquer transformação. É por sua misericórdia que o significado real dos Vedas manifestou-se no coração do Senhor Brahma. E, por intermédio de sua potência inconcebível, ele permanece imutável, muito embora realize a criação do mundo espiritual, das divas e do mundo material. Então aqui o Deus está falando de algo supostamente paradoxal, ele está falando da criação do mundo espiritual. Eu adoro esse Supremo Senhor Shri Krishna, o Senhor de Goloka, cuja forma espiritual é verdadeira e eterna. Nós o adoraremos lembrando-nos de seu nome e cantando seu nome, ou falando sobre sua forma, qualidades e passatempos, todos eles espirituais, por serem constituídos de Sat, Chit e Ananda. Então é impressionante como o Gurudeva está alinhavando esse comentário ao verso de todos os versos. É o verso que contém a essência de todos os Vedas, Puranas e Upanishads. Primeiro canto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadyasa Atom. Janmadyasya Jatom Vayad Itaratas Chateshva Bhigya Swarat Tene Brahma Hridaya Adikavaye Mohyanti Yat Surayam Tejo Bari Mridam Yatra Vinimayo Yatra Tisar Gomisha Dhamna Svena Sada Nirasta Kuhakam Satyam Param Dinari. A gente sabe da história de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, que ficou em algum Dhamma sagrado, não me lembro qual, na Índia, e durante esse período ele deu todos os significados esotéricos desse primeiro verso, de todos os versos do Srimad Bhagavatam, primeiro capítulo, primeiro canto.
um mês ele passou só explicando o significado esotérico de cada palavra, da relação entre as palavras, né? E assim por diante. A filosofia suprema de Achintya Bheda Bheda Tattva, da simultânea e inconcebível igualdade e diferença entre Bhagavan e suas potências, conforme é pregada por Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, se consolida na explicação deste verso. Uau. Só um Gaudiya Vaishnava, né? Shri Ramananda Rai, ao citar todas as evidências supramencionadas, intencionalmente comprova que apenas Shri Gaura Sundar é de fato o controlador e um instigador da inteligência, a qual o Gayatri Mantra se refere com a palavra Bhargo. Ele revela que ninguém senão Shri Gaura Sundar concede este Krishna Tattva, Radha Tattva, Prema Tattva e Vilasa Rasa Tattva, conforme emana de sua, ou de Raya, boca. Ele é apenas como o Gurudev dá o exemplo da flauta, que é feita de bambu, a flauta de bambu. A flauta de bambu emite o som mais lindo, porque ela é completamente despojada, não tem nada dentro dela que seja um obstáculo para o som emanado do lábio do flautista circular e modular as diferentes notas, né? Então, assim, Brahmandara, a flauta transcendental, comparável à flauta transcendental de Krishna. Prachodita Janapura Saraswati Vitan Vata Jasya Satim Smitim Hridi Swalakshana Pradurabhut Kilasyataha Same Rishinam Rishabha Prasida Tam. Se estima de Bhagavatam, no segundo canto, capítulo 4, verso 22. No momento da criação, para despertar em Brahma a lembrança do Kalpa, ou do dia anterior, ele inspirou a divindade, a deusa que rege o conhecimento, Shri Saraswati Devi, que se manifestou pela boca de Brahma sob a forma dos Vedas e como as diferentes ramificações do conhecimento. Que Shri Bhagavan Shri Chaitanya Mahaprabhu, que é a causa fundamental de todo conhecimento, tenha misericórdia de mim e se manifeste no meu coração. Uau! Assim, um verso com tão poucas palavras, com uma economia tão grande de palavras e com uma vastidão infinita de significados. Shrijiva Goswami diz que a palavra Satyam indica Gyanam Anantam Brahma, a verdade suprema. Satyam Param Dhimahi. Este Paratattva é, em termos de sua swarupa, sua energia, seu pensamento, a maneira como ele sente a sua própria força e a sua vontade. Ele é, este Paratattva, Shri Krishna, completamente independente e eternamente onipresente. O Paratattva é Sarva Shaktiman, onipotente, Sarva Avatari, a fonte de todas as encarnações, Sarveshwara, o controlador supremo, Param Satya, a verdade suprema, e Param Brahma, a alma suprema. E ele é Shri Brajendrandana Shri Krishna. Em seu comentário, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explica que Shri Krishna é direta e indiretamente o Upadana Karana, ou seja, a causa remota da criação, e também Nimitta Karana, a causa eficiente da criação. O universo é criado, mantido e destruído por ele. Ele tem conhecimento completo a respeito da matéria e do espírito. Ele é manifesto por si só e independente. Ele não depende de ninguém, nem de nada,
Por ele, mesmo pessoas eruditas são confundidas exclusivamente em virtude de seu desejo. Ele manifestou o conhecimento védico no coração de Brahma. Alguém poderá se confundir quanto aos 3 elementos, água, fogo e terra, considerando um deles como o outro. Por exemplo, vendo água na terra, uma miragem no deserto, ou a terra na água, um reflexo. A terra na água, um reflexo como no espelho da água de um lago, ou o fogo na água, o nascer do sol, o nascente. Da mesma maneira, em virtude da inteligência defeituosa criada a partir dos 3 modos da natureza material, talvez alguém considere que o corpo desse controlador supremo é falso, ou que o conhecimento a respeito dele também seja falsidade. Consequentemente, qualquer objeto resultante da mistura de terra, água, fogo e ar é um produto da criação de Maya, e sendo assim, também é falso e temporário, ou temporário. Ele, aquele que orienta a potência criativa de Maya, ele não é falso ou temporário. Aquele que, por sua própria potência Swarupa Shakti, dissipa a influência de Maya, ou a energia ilusória, ele está presente para toda a eternidade, por toda a eternidade, em sua eterna morada. Eu medito nesse controlador supremo. Então, Gurudeva está lindamente lendo os significados esotéricos do primeiro verso do primeiro capítulo do Srimad Bhagavatam, sempre terminando com eu medito Param Satyam Dhimahi. Eu medito nesse controlador supremo. O verso Janmadya Sajataha, que é esse primeiro verso, também relata os passatempos de Shri Gauranga. 2 pontos. Shri Gauranga Mahaprabhu, que apareceu neste mundo, é Krishna coberto por sua Ashraya Swarupa, sua Srimati Radhika, a fim de saborear sua dele, Krishna, própria doçura, Adasya. Ele manifestou seus passatempos de Janma, nascimento, na casa de Shri Shati Devi e Shri Jagannatha Mishra Yataha. Olha só. De Navadvip Tataha. E mais tarde viajou Anvayat de Shri Nilachala Dhamma e Tarascha. Uau! Ele é perito Abhigya quanto à riqueza de prêmio Artishu, e ele, Yaha, expandiu Tene, a essência dos Vedas, Krishna Tattva, Hrida, diante do melhor dos poetas Shri Ramananda Rai e a Adikavali. Uau! Em frente dele, mesmo eruditos, acadêmicos eruditos, Suraya, ficam iludidos, Muryanti, quando os 5 elementos materiais, terra, água, fogo e ar e éter, Tejobari e Mridam, interagem nas proporções certas na presença de Mahaprabhu, então Então, o que acontece? Um nível impressionante de Bhakti surge que permite que aqueles eruditos orgulhosos, os tolos, os pobres, as tribos da floresta, os caçadores, os aborígenes, os ursos, as árvores, as trepadeiras, etc., alcancem a misericórdia de Prema Bhakti
e fiquem inclinados em relação a Bhagavan. Pelo efeito de sua própria potência interna, Swena, Dhamna, ele dissipou a ilusão Nirashtakurhakam dos Gyani Sadhakas, entre eles Shiva Vasudeva Sarvabhauma. Ele, Yatra, manifestou sua opulência e glórias nos 3 damas bem-aventurados de Navadvip, Nilachala e Shivindavana, Trisarga. Ele é sempre verdadeiro e eterno, Amrisha. Eu sempre medito Dimahi nesse Paratattva Shri Gauranga Mahaprabhu, que é Satya Sarupa, cuja forma e natureza são eternas e verdadeiras. Satyam Param. Jai Shri Gauranga Mahaprabhu Shri Navadvip Dham Ki Jai. Jai Shri Gurudev. Então nós vamos encerrar por hoje aqui. Amanhã vamos continuar com os versos 266 e 270. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Premanandi, Jai Shri Satyananda Gaura Hari Ki Jai, Shri Navadvip Parikrama Ki Jai, Vancha Kalpatarusha Kripa Sindhu Bhavacha, Pachitanam Pavanabhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Dandavat Pranam.